Em primeiro lugar, agradecer o convite que o PCP me fez para vos vir falar aqui, para dar a minha opinião sobre a questão do euro e da participação de Portugal no euro. Por coincidência, isto é publicidade, mas perdoe-se publicidade, em breve vai sair um livro meu sobre a matéria, no princípio do próximo mês, e, portanto, as ideias que lá constam serão muito aquelas que eu irei tentar aqui resumir. De facto, eu penso que se há 5 ou 6 anos atrás ainda se poderia ter algumas ilusões em relação à participação de Portugal no euro, eu penso que hoje essas ilusões, para quem esteja de boa fé, estão completamente perdidas. De facto, há, a meu ver, razões políticas e razões económicas, e naturalmente sendo económicas são sociais também, que impõem uma saída de Portugal do euro. As razões políticas, que já estavam em embrião com a aprovação do Tratado de Maastricht em 1992, são hoje muito mais claras desde há uns 3 anos a esta parte. E dizem-se muito simplesmente, a União Europeia mudou de qualidade, deixou de ter sequer a preocupação de apresentar uma, pelo menos, enfim, de forma mais ou menos melhorada em relação à realidade, o princípio da igualdade de Estados, isso desapareceu, e hoje a União é um espaço de afirmação do poder alemão. E, portanto, um país que esteja no euro, principalmente se for, como é o caso, um país débil, com uma estrutura económica que se debilitou muito mais, entretanto, com problemas graves de qualificação da população e por aí fora, um país nestas circunstâncias dentro do euro é um país que é dominado pela Alemanha. Isso é claríssimo, não é preciso mais exemplos daqueles que já têm havido, e penso que não é algo que tenha sido por acaso, nem que seja temporário. É algo que, se tudo se mantiver assim, irá continuar para sempre. E, portanto, se outras razões não houvesse, e como vamos ver, há e muitas, até por razões estritamente, se é que existe esse qualificativo, estritamente políticas, faria sentido sair do euro. Mas, naturalmente, as razões económicas são igualmente prementes e importantes. Se tivermos de resumir o que é que significa hoje este impacto das razões económicas, eu diria que tem a ver fundamentalmente com a destruição da nossa estrutura produtiva. Ou seja, ao longo da permanência do euro, e mesmo antes da moeda única se ter realizado em 1999, portanto, já desde o caminho inicial para a moeda única, que é do início dos anos 90, que a estrutura produtiva portuguesa se tem vindo a distorcer. A distorcer no sentido de abandonar setores como a agricultura, as pescas ou a indústria, em benefício de setores protegidos da concorrência internacional e ligados à produção daqueles bens e serviços que nós designamos por não transacionáveis. É claro que uma economia saudável deve ter um equilíbrio entre a produção dos bens chamados transacionáveis, ou seja, aqueles como há pouco referi, agricultura, indústria, etc., e os bens não transacionáveis, que também são necessários para o bem-estar da população. O mal está em quando este equilíbrio que se deve manter para se garantir condições de crescimento a prazo, este equilíbrio se rompe. E o que se deu, na verdade, em Portugal, a partir dos anos 90, foi que esse desequilíbrio se rompeu progressivamente e de forma continuada, devido, na sua maior parte, à permanência do euro, ou seja, à utilização de uma moeda, internamente de uma moeda muito valorizada, muito cara, se quiserem, em termos internacionais. Para vos dar apenas um indicador, enquanto que a indústria, falar só da indústria transformadora,
representava cerca de 22% do PIB em meados dos anos 90, atualmente representa cerca de 13% do PIB. Ou seja, houve um processo de desindustrialização brutal e de uma rapidez extraordinária que só tem paralelo em 2 outros países. Na Grécia, que teve uma redução ainda mais rápida, e reparem, quer num caso, quer no outro, antes da crise, isto não tem a ver com a crise, e também a seguir a nós, logo, a Espanha. Portanto, países que, como sabemos, estão em grandes dificuldades também. Portanto, a utilização de uma moeda demasiadamente forte tem este efeito. É que torna-se muito mais incentivador investir e produzir para o mercado interno em bens e serviços que estão protegidos da concorrência internacional do que investir em setores como a agricultura, a indústria, o turismo estrangeiro, etc., que sofrem, além da concorrência mundial que a globalização impõe, que sofrem, além disso, pelo facto de ter uma moeda demasiadamente valorizada e, portanto, sofrem com custos mais altos. E não esqueçamos que o euro, no início da sua existência, representava ligeiramente um pouco mais que o dólar, depois chegou até 1,6 do dólar, hoje está mais baixo, mas em qualquer caso, seja 1,3, seja 1,20 e tal, significa uma valorização muito grande em relação ao valor que existia adicionalmente. E, portanto, obviamente que o incentivo todo foi para as empresas largarem esses setores que não estavam protegidos da concorrência internacional e virarem-se para os setores protegidos da concorrência internacional. Por outro lado, as facilidades de crédito que no início havia, devido ao facto de pertencermos à moeda única, passámos a poder-nos financiar de forma fácil e barata durante algum tempo, até à crise. Isso levou os bancos a emprestarem e a terem uma política muito agressiva de empréstimos, de convencer as pessoas a endividarem-se, o que levou também a um reforço desta tendência, nomeadamente no setor da construção civil, para investir em setores protegidos da concorrência internacional. E daí o grande processo especulativo no setor do imobiliário, que foi alimentado pelo crédito fácil e barato e que distorceu completamente a estrutura de crédito em Portugal. O setor produtivo no final dos anos 90 e início dos anos 2000, não recebia mais que 10% do crédito concedido na economia. E o Banco de Portugal, as autoridades, em particular o Banco de Portugal, sempre se recusou a usar o seu poder, que existe, para levar os bancos a darem mais atenção ao crédito ao setor produtivo. Portanto, como não há milagres, isto levou a uma destruição completa da estrutura produtiva portuguesa, o que, por sua vez, teve consequência que as importações aumentaram muito, devido ao facto de setores essenciais, também para abastecer o mercado interno, terem sofrido uma concorrência, pode-se dizer, desleal com a valorização da moeda, e também um crescimento baixo das exportações. Perdemos cotas de mercado praticamente em todos os anos, desde o final dos anos 90 até à crise, com uma única exceção, que foi 2007, e mesmo assim um ganho muito pequeno de cota de mercado. Ou seja, isto levou-nos a inserir-nos muito mal no processo de globalização, a gerar uma estrutura produtiva completamente distorcida e, a partir daí, déficits brutais na balança de pagamentos. É espantoso como é que o país, durante cerca de 10 anos, teve déficits na balança de pagamentos, ou seja, nas contas com o exterior, de cerca de 10%, em muitos desses anos, 10% do produto interno bruto, que foi dos maiores a nível mundial, e isso foi sendo financiado, acumulando uma dívida que hoje atinge valores que ultrapassam toda a nossa imaginação. Uma dívida externa que, em termos brutos, anda por volta de 300% do PIB, em termos líquidos, anda por volta de 60 e muitos por cento do PIB. Ou seja, chegámos a uma situação que não tem futuro nenhum. E estes programas chamados de ajustamento, como aquele que foi imposto pela Troika, agravam muito mais a situação, porque ao imporem uma política de redução drástica da procura interna, da tentativa suposta de equilibrar as contas públicas,
levam a um aumento brutal do desemprego e nem sequer levam a um aumento, a uma melhoria das contas públicas, porque, entretanto, cria uma recessão de tal ordem que as receitas públicas depois descem, como sabemos. E como o problema aqui é de estrutura produtiva, não é um mero desequilíbrio conjuntural financeiro, o nosso desequilíbrio é financeiro porque é na base económico, ou seja, tem na base problemas de estrutura produtiva, é evidente que não se pode ser um desequilíbrio que se corrija através deste tipo de medidas. Portanto, penso que para nós termos futuro económico e até, pode dizer, futuro como país, porque não esqueçamos que o aumento brutal do desemprego, que já está a atingir, ou irá atingir brevemente, muito próximo dos 20%, coisa que seria inimaginável há poucos anos atrás, tem levado também a um aumento muito grande da imigração e uma imigração da ordem de grandeza que ela está a sofrer e com a qualificação de muitos jovens que são obrigados a sair, está também a criar um problema de sustentabilidade demográfica complicado, porque não se trata da imigração dos anos 60, que teve a ver com uma população que era jovem. A nossa população está à partida muito envelhecida. E, portanto, níveis de 80 mil ou 90 mil jovens a emigrar por ano significa, a breve trecho, uma falta também de sustentabilidade demográfica. Portanto, eu não creio que haja solução dentro do euro. Não estou a ver. Independentemente de, eventualmente, este programa poder ser um bocadinho melhor, por isto ou por aquilo, mais largas aqui ou ali, nunca resolveria o problema e